pessoal, para o nosso quarto e último bloco. Eu estava falando que o comodante não precisa ser dono do bem, aquele que empresta, mas ele não precisa ser dono do bem. Bom, é um contrato personalíssimo porque se extingue com a morte do comodatário. E é um contrato fiduciário, ele é baseado na fidúcia, na confiança, gente, entre o comodante e o comodatário. Entre o comodante e o comodatário. Pois bem, legitimação para celebrar o contrato. Em regra, todos os bens imóveis e imóveis são passíveis de ser objeto do contrato de comodato. No entanto, excepcionalmente, a lei dispõe que não poderão dar em comodato, sem autorização especial, os bens confiados à guarda dos tutores, curadores e todos os administradores de bens alheios em geral. Em geral. Então, prazo determinado e indeterminado, gente. O contrato de comodato, ele pode ter prazo tanto determinado como indeterminado, tá? E aí, quando a gente lê isso, então, estamos aqui no artigo 581. Veja comigo. Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido, não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada antes de findo o prazo convencional, ou que se determine pelo uso outorgado. Então, o comodato, ele pode ter prazo determinado ou indeterminado. O 582, ele apresenta uma obrigação de fazer e uma obrigação de não fazer no contrato de comodato. Como assim, Cris? Me explique. Vamos lá. O comodatário é obrigado a conservar como se sua própria fora a coisa emprestada. Obrigação de fazer. Não poder usá-la, senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos. Sob pena de responder por perdas e danos. Olha que dica legal para o estudo de vocês. Então, temos aqui uma obrigação de fazer e de não fazer na primeira parte do artigo 582. E se ele não faz dessa forma, responde por perdas e danos. Perdão, gente, perdão. É aquela vontade impossível de controlar o espirro, né? E aqui, um grande segredo no contrato de comodato. Tá vindo de novo a vontade de espirrar. Um grande segredo no contrato de comodato. Olha o que ele diz. Ai, desculpa, gente. Desculpa. O comodatário, então temos o contrato de o comodante e o comodatário. O comodatário, o que está na posse do bem, posse direta do bem, constituído em mora debitórios, porque ele é o devedor, além de por ela responder, pagará até restituí-la o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante. Pagará até constituí-la o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante. Olha que dica fundamental para vocês. Nós temos aqui uma situação em que se destaca em que pode ser cobrado um aluguel no contrato de comodato. Como assim? É um aluguel pena. É como se fosse uma cláusula penal pelo descumprimento do contrato de comodato. Se não devolvido o imóvel, por exemplo, eu emprestei o apartamento para o Pedro. Pedro, ele veio morar no Rio de Janeiro e eu falei, Pedrão, irmão, fica aqui no apartamento, tá? Fica no apartamento. Tudo bem? Beleza. Beleza, Cris, eu vou ficar então no apartamento. Show. Até aí, legal. Cris, tem que te devolver o apartamento quando? Ah, no dia X. Chegou no dia X, ele falou assim pra mim, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Aí tu fala, tá bom, vou usar a lei. Constituo o Pedro em mora, e aí o seguinte,
o comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará até restituí-la o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante. Pagará até restituí-la o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante. Então, o comodante, aquele que empresta, ele arbitra um aluguel. Claro que não pode ficar aí um enriquecimento sem causa, com base no artigo 884 do Código Civil. E nem pode estar estabelecido uma quebra de função social interna do contrato. Ah, o cara vai, quarto e sala, eu vou cobrar o equivalente a 3/4, porque eu vou arbitrar penalidade para ele. Bom, não é bem assim na prática, tá? Na teoria, pode ser interpretado de diversas formas. Ah, e os riscos no contrato de comodato? Isso está presente lá no 583. Se correr no risco o objeto do comodato, juntamente com os do comodatário, antepuser este a salvação dos seus, abandonando do comodante, responderá pelo dano ocorrido, ainda que se possa atribuir caso fortuito ou força maior. Aqui, eu já cheguei a comentar em algum encontro com vocês que o Código Civil, tá? Ele abraçou a teoria do risco da atividade. O Código Civil abraçou a teoria do risco da atividade, tá? O Código Civil abraçou a teoria do risco da atividade. E aí percebam, tá? Todos vocês aqui, que o Código Civil, apesar de ter abraçado o risco da atividade, implicitamente, em alguns artigos, ele fala de risco integral. Mas em provas, o Código Civil adotou a teoria do risco integral? Não. Mas em certos casos, sim. Por quê? Mesmo que haja caso fortuito ou força maior, que seriam regras que excluiriam a responsabilidade civil, há de se falar de responsabilidade no caso concreto. Há de se falar de uma responsabilidade no caso concreto. Percebam, se correndo risco o objeto do comodato, juntamente com os do comodatário, antepuser este a salvação dos seus, abandonando o do comodante, responderá pelo dano ocorrido, ainda que se possa atribuir a caso fortuito ou força maior. O que isso significa? O que isso significa, gente? O que isso significa? Significa destacar, significa dizer, significa mencionar, e eu vou te exemplificar para ficar mais claro, tá? Vamos dizer que eu, Cristiano, seja colecionador de carros antigos. E você, que está aí me escutando, esperando esse exemplo que eu vou te dar para melhorar esse confuso artigo 583, tá? Eu, Cristiano, sou... vamos lá. Eu sou colecionador de carros antigos. Você também é colecionador de carros antigos. Só que eu coleciono carros antigos clássicos. E você coleciona carros antigos esporte. Vai ocorrer uma feira de carros antigos clássicos. E eu não vou poder estar presente. Mas nós somos grandes amigos. Eu e você, nós somos grandes amigos. Tudo bem? E aí o que acontece? Nós somos grandes amigos, porém, eu não vou poder estar presente. E aí você, como meu amigo, me liga, pô, Cris, deixa eu te representar lá na feira de carros antigos, clássicos, porque eu só tenho esporte. Eu falo, tudo bem, pega aqui o carro que você quiser. Tem vários carros, né? Pode pegar qualquer que você quiser e vai lá na feira apresentar o carro. E aí, o seguinte, você foi até a minha casa, se dirigiu à casa do Cristiano, pegou lá o carro e levou para a sua casa. Você mora num prédio, aluga várias vagas, porque você tem muitos carros, aí você aluga várias vagas de moradores lá, e uma das vagas que você aluga é subterrânea. E você parou meu carro no subterrâneo desse prédio, na área subterrânea desse prédio. Nesse dia, caiu o mundo de chuva. Sabe aquela chuva mesmo? Você fica até assustado em casa, ali, caramba, cara. Então, chuvão mesmo, muita chuva.
E aí a rua que você mora começou a inundar. E a garagem subterrânea que estava lá o meu carro e alguns seus começou a inundar. Você começou a salvar os seus carros e abandonou o meu. Foi um evento baseado pela natureza, um evento inevitável como caso de força maior? Então vamos colocar aqui na leitura do artigo. Você está com o código aberto? Beleza. Se, correndo risco, o objeto do comodato, o carro clássico emprestado, juntamente com os outros do comodatário, você que recebeu o carro, os outros seus carros clássicos esporte, os seus carros antigos esporte, né? Então havia o meu carro clássico, antigo clássico, e o seu antigo esporte. Antepuser você, comodatário, ele fala, antepuser este, a salvação dos seus, os antigos esporte, abandonando os do comodante, aquele que emprestou, eu, responderá pelo dano ocorrido, ainda que se possa atribuir a caso fortuito ou força maior, que em tese seriam rompedores do nexo causal e aí afastariam a responsabilidade civil. Rompedores do nexo causal e aí sim afastariam a responsabilidade civil. Tudo bem? Beleza? Então um ponto legal, é um ponto bacana aí para vocês estudarem. Bom, uma vez emprestado o bem, aquele que teve o bem emprestar, aquele que recebeu o bem como empréstimo, ou seja, o comodatário, a lei diz que ele jamais poderá recobrar pelas despesas gastas pelo bem. Então diz aí o 584. O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada. Jamais poderá recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada. 585, gente. Se duas ou mais pessoas forem simultaneamente comodatárias de uma coisa, ficarão solidariamente responsáveis para com o comodante. Então, uma solidariedade, e aí repito, o artigo 265 do Código Civil, a solidariedade, ela advém da lei ou da vontade das partes. E aqui, a solidariedade, ela veio da lei. Bom, passando então aqui pela nossa apostila, tudo isso que eu falei com vocês aqui no vídeo, tá aí apostilado. Do mútuo, então a gente viu o empréstimo de uso, que é o comodato, e o mútuo é o empréstimo de consumo, gente. É o empréstimo de consumo. Então, fiquem atentos para isso, tá? Um tema legal para cair para vocês é o mútuo. Conceito de mútuo. Está aí no artigo 586. 586 do Código Civil. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário, ele é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. O mutuário o mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis, já está aí a diferença, né? Enquanto comodato é bem infungível, o mútuo é bem fungível. O mutuário, que é aquele que recebe o bem, porque no contrato de mútuo eu tenho o mutuante e o mutuário. O mutuante e o mutuário. Então, o mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade, gente. E quantidade. Tudo bem, galera? Beleza? Então, é importante. E aquela ideia, lembra que eu falei que o comodante ele não precisa ser dono do bem, mas o mutuante precisa? Precisa, porque olha o que diz o artigo 587. Este empréstimo transfere o domínio da coisa emprestada ao mutuário,
por cuja conta correm todos os riscos dela desde a tradição. Então, tem que haver, deve ser o mutuante dono do bem, frente à situação entre mutuante e mutuário. E a natureza jurídica desse contrato, gente? Ele é um contrato unilateral, só gera obrigações para uma das partes, nesse caso aí, o mutuário, tá? Ele é um contrato gratuito, só traz ônus para o mutuante. Agora, pode ser, e até coloco na apostila para vocês, excepcionalmente, nós temos o mútuo oneroso, que é o mútuo feneratício. Tá aqui na sua apostila, eu acho. Olha aqui. Mútuo feneratício, regra do 591. E obedece para a súmula 596 do STF. Obedece para tal súmula, a súmula 596 do STF. E atenção para o artigo 591 do Código Civil. Infelizmente, com fundamento na súmula narrada, a súmula 596 do STF, infelizmente, com base na súmula narrada, súmula 596 do STF, não se aplica a lei de usura para as instituições financeiras. Eu acho um absurdo isso. Aí aplica-se os juros do mercado, aí são situações que trazem aí as dívidas impagáveis, aplica os juros do mercado, a dívida se torna impagável. Tá? Então, a dívida aí se torna impagável. Então, súmula 596 do STF. Não se aplica a lei de usura para as instituições financeiras. Não se aplica a lei de usura para as instituições financeiras. Esse é um ponto legal, tá? Ponto que vale aí vocês ficarem atentos, ligadões aí, super ligados nesse assunto. Bom, olha lá, trata-se de um contrato informal e não solene, por inexistir previsão legal sob a forma de celebração, podendo ser feito por instrumento particular, tá? Ele é um contrato real, assim como o comodato, o mútuo também é contrato real, ou seja, se perfaz com a entrega do bem, bem esse fungível. Se concretiza com a entrega do bem, e bem esse fungível. Veja, no comodato eu tenho bem infungível, e aqui eu tenho bem fungível. E aqui eu tenho bem fungível. É um contrato real. Se perfaz com a tradição do bem. Pois bem, olha aí. Transferência da coisa, gente. Este contrato se caracteriza pela transferência do domínio da coisa emprestada ao mutuário, que assume todos os riscos do bem fungível desde a tradição. Perfeito. Mútuo feito a pessoa menor. Opa! Aqui chove questão. Chove questão. Quando a gente estudou a teoria geral das obrigações, quando nós estudamos a teoria geral das obrigações, você tem que ter atenção e lembrar que a gente falou o seguinte, ó, vem aqui comigo na tela. Eu falei que adotamos a teoria dualista, em que se sustenta que a obrigação tem um débito. Lembra dos nomes que podem vir? Débitum barra schuld. E tem que ter uma obrigação, que é a responsabilidade, que poderá ser chamada de obligatio, ok? Ou haftung. Obligatio ou haftung. Então, a teoria dualista, ela sustenta que a obrigação tem que ter um débito, é formada por um débito e por uma obrigação, que é a responsabilidade. E aí, aqui, você vai lembrar, quando eu falar agora, nós estudamos algumas classificações do que vem a ser uma obrigação civil, do que vem a ser uma obrigação natural e do que vem a ser uma obrigação de garantia. Você está lembrado? Está lembrado aí? A obrigação civil, ela é composta pelo débito
mais a responsabilidade, ou seja, o Schuld mais o Haftung. A obrigação natural é aquela sem exigibilidade, então ela é formada somente pelo débito, não tem a responsabilidade. E a obrigação de garantia, eu dei um exemplo da fiança, da caução fidejussória, dessa garantia pessoal, é aquela que é só formada pela responsabilidade. A pessoa responde ainda que não haja o débito, por exemplo, da fiança. O fiador, ele já se torna responsável ainda que não haja débito do locatário, por exemplo, num contrato de locação. Ainda que não haja débito no contrato de locação. O fiador, ele já se torna responsável. O fiador, ele já se torna responsável. Foi, galera? Beleza? Então essa é uma dica aí legal para o estudo de vocês, tá? Um tema super relevante e que vale a sua devida atenção. Pois bem, mas nesse caso do 5, olha aí, do 5588, mútuo feito à pessoa menor, eu tenho um caso clássico de obrigação natural. Ou seja, é aquela obrigação sem exigibilidade. É aquela obrigação, repito, sem exigibilidade. Uma obrigação natural. Por quê? Olha, diz a lei no 588. O mútuo feito à pessoa menor, sem prévia autorização daquele sob cuja guarda estiver, não pode ser reavido nem do mutuário, nem de seus fiadores. Regra geral. Agora, há exceções. E por quê? Olha lá na sua tela. O mútuo feito por menor de idade, quando não autorizado por seus responsáveis legais, isto é, aqueles que possuem a sua guarda, não poderá ser reivindicado nem pelo menor, nem tampouco por quem possui a guarda. Todavia, esta regra possui 5 exceções. E quais são elas? Vamos lá. Se o representante legal do menor, posteriormente, essas regras estão no artigo 589, tá? Se o representante legal do menor, posteriormente, ratificar a necessidade do mútuo, se o menor se viu obrigado a contrair o empréstimo para os seus alimentos habituais em razão da ausência de seu representante legal, se o menor tiver bens ganhos com o seu trabalho, observando-se que a execução do credor não lhes poderá ultrapassar as forças, se o empréstimo reverteu em benefício do menor, e se o menor obteve o empréstimo aí maliciosamente, ele violando a boa-fé objetiva, né, e obteve esse empréstimo de forma maliciosa, gente. Maliciosa. Então, muita atenção aqui, é algo que é preciso que vocês fiquem atentos, tá? Que vocês fiquem ligados, tudo bem? Show? Tranquilo? Agora, garantia no mútuo e a exceptio non ad implet contractus, que é a regra do artigo 477. Doutrina também chama de exceção de inseguridade. A gente estudou quando analisamos a teoria geral dos contratos, ok? Exceção, você já viu, até eu mencionei para vocês aqui nas nossas aulas, que exceção é um meio de defesa. Trata-se de um meio de defesa, a exceção. E a exceção de inseguridade é um meio de defesa em razão de uma insegurança. Insegurança. Olha o artigo 477 do Código Civil. Olha aqui. Que aí a gente vai remeter o 590 para o 477. Vamos lá no 477 do Código Civil? Está me acompanhando aí? 477. Se,
depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra recusar-se à prestação que lhe incumbe até que aquela satisfaça que lhe compete ou dê garantia bastante de satisfazê-la. Então, se depois de concluído o contrato, uma das partes perceber que a outra está em uma dificuldade financeira, e essa pessoa tem que ser cumpridora de parcelas, ela pode falar, opa, eu vou parar de pagar, até que a outra parte me dê uma garantia, seja uma garantia real, uma hipoteca, um penhor, uma anticrese, ou uma garantia pessoal, como o caso da fiança. E aí, olha o que o 590 nos diz. O mutuante pode exigir. Quem é o mutuante? Aquele que empresta o bem. Ele pode exigir garantia de restituição se antes do vencimento o mutuário sofrer notória mudança, aquele que recebe o bem, o mutuário, sofrer notória mudança em sua situação econômica. Então, se ele vier a sofrer notória mudança em sua situação econômica, opa, tudo bem, beleza? Pode o mutuante, aquele que emprestou, falar, ó, eu vou alegar uma exceção de inseguridade, ou, como alguns dizem, except non rit ad implet contractus, tá? E aí ele pede uma garantia, o mutuante pode exigir uma garantia, seja, a lei não especificou que tipo de garantia. Que tipo de garantia, Cris? A lei não especificou. Seja uma garantia real, seja uma garantia pessoal. Repito, uma garantia real poderá ser uma hipoteca, bens imóveis, um penhor, bens móveis, ou os frutos que esse imóvel produz, por exemplo, seria aí uma anticrese. Ou uma garantia pessoal, como o caso da fiança, que é uma caução fidejussória. Foi? Gente, já falei para vocês aqui, tá? Mútuo veneratício ou mercantil e a limitação dos juros, tá? Olha o que diz o artigo 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, e se eu aplico para fins econômicos, eu vou aplicar o Código de Proteção e Defesa do Consumidor aqui. E o caso clássico é o empréstimo de dinheiro a juros. E eu, claro, vou aplicar o CDC. Então, destinando-se o mútuo a fins econômicos, presume-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa que se refere ao artigo 406, permitida a capitalização anual. Ok? Então, lembrem, eu não aplico a lei de usura. Eu fico com o coração doído por causa do artigo 596 do Código Civil. Eu fico, sim, com o coração doído por causa do por causa da súmula 596 do STF. Fico, sim, com o coração doído, tá? Mas a gente pode destacar aqui, tá? A súmula 596, a súmula 596 do STF, súmula 541 do STJ, súmula 542 do STJ, súmula 283 do STJ, súmula 121 do STF. Olha quantas súmulas eu estou falando para você, tá? Gente, estamos chegando ao fim do nosso encontro de hoje, né? E por fim, gente, olha só, o mútuo, ele tem a liberdade das partes, né? Tem uma formalidade. Agora, quando não estipulado um prazo para o mútuo, o artigo 592 do Código Civil, tá? Ele estabelece, não tendo o mútuo convencionado expressamente o prazo, o mútuo será de 1. Até a próxima colheita, se o mútuo for de produtos agrícolas, assim para o consumo como para a semeadura. De 30 dias, pelo menos, se for de dinheiro. Número 3. Do espaço de tempo que declarar o mutuante, se for de qualquer outra coisa fungível. Dica aí para vocês, gente. Olha, espero que hoje mais um encontro aqui da nossa turma preparatória para a OAB, super recente, 26º exame, super atualizado, trazendo o que há de melhor para vocês na doutrina, na jurisprudência, vendo letra da lei, material de apoio rico para todos vocês. Nosso próximo encontro a gente inicia o assunto com doação, a gente vai estudar doação, vai estudar fiança.
Beijo pra mulherada, abraço pra macharada. Me sigam lá pelo Instagram, o @Cristiano Sobral. Acesse meu site, cristianosobral.com.br e o blog, blog.cristianosobral.com.br.